Café e chimarrão filosófico, da tribo. Um espaço para pensar ao vivo sobre a vida, a existência, a política, a economia e a sociedade. Uma ideia de Espanhol Cultural e Tribo Urbana. O tema de hoje: populismo e polarização política na Argentina e Brasil. Com vocês os apresentadores. Pablo Bringa, filósofo argentino, professor de espanhol, guia de turismo, escritor, músico, compositor e diretor do canal Espanhol Cultural. E Moa Castilho, advogado brasileiro, dançarino, poeta, músico, compositor e criador da tribo urbana. Boa noite, estamos aqui no Espaço Cultural Tribo Urbana em Niterói, dando início ao nosso primeiro café filosófico da tribo, aproveitando a visita e a ideia do filósofo Pablo Bringa. É isso aí. Que já vive no Brasil há 12 anos em São Paulo e veio visitar Niterói, trabalha com turismo também, então aproveitando essa oportunidade e essa situação que a gente está vivendo atualmente de crise na Argentina, com uma ascensão aí de uma extrema-direita na Argentina e a situação toda de crise econômica. Então, acho que nada mais saudável do que iniciar um debate, um bate-papo para falarmos sobre as nossas democracias, nossas frágeis democracias, nossos problemas em comum, né? O populismo, a polarização na política e desenvolver outros temas aí ligados à cultura, ao turismo. Boa noite, Pablo. Obrigado pela sua presença aqui em Niterói. Boa noite, Moacir. Boa noite. E, Pablo, assim, queria começar com você, porque as notícias agora mais recentes da Argentina, né, são acerca aí dessas eleições prévias que tiveram na Argentina com esse candidato de extrema-direita surgindo. E aqui no Brasil nós ficamos meio assim, sem saber, porque nós não temos aqui eleições primárias, né? Como é que funciona essas eleições primárias lá na Argentina? Sim, isso é made in Argentina, as PASO se chama, as PASO seria, né? É um invento argentino, né? Esse é um invento argentino e é como um sondeo, como uma enquete prévia, por isso se chama as primárias, né? Para saber que candidato de cada partido está bem posicionado e pode ter chance para chegar à presidência. Então, aqueles candidatos que já nas PASO não saem bem, não ganham 1,5%, 2%, é como que ficam diretamente fora, né? Tem os detratores das PASO que estão a favor, né? Mas já está funcionando desde... Eu saí da Argentina em final de 2009, 2011, 2012 já começaram a se implementar as PASO. Então é um formato novo eleitoral que é mais um gasto também, né? É mais um gasto porque agora que tenha ganhado Milei não significa que seja o próximo presidente. Agora começam graças às PASOs, as alianças estratégicas começam a negociar entre partidos de direita, centro-direita, esquerda, centro-esquerda, centro. Então, começam toda a estratégia política aí a funcionar em vistas das eleições do 22 de outubro, né? Que seria a primeira volta. Porque a referência que nós temos aqui no Brasil é muito com relação aos Estados Unidos, né? Que as primárias lá funcionam como para eleger o representante do partido, né? O Partido Conservador, o Partido Democrata. Eles fazem as primárias para
para decidir quem vai ser o candidato, né, do partido. Mas na Argentina não, né? Na Argentina não quer dizer que ele seja o representante de um partido, né? O Milei. Na verdade, foi uma surpresa para todos esse 30% de Javier Milei. É um candidato é o estranho. mesmo que aconteceu, né, no Brasil. Parece diferente. que a história está se repetindo. A história, né, se repete, com o bolsonarismo. A manipulação também se repete. E por isso é bom que hoje possamos conversar sobre o populismo. Eu gostei muito, o título do debate de hoje aqui com Moacir foi escolhido por Moacir, que é advogado também, você, né? Advogado. É advogado, Moacir. Amante da filosofia política também. Fiz a especialização em ciências políticas. Então a gente se encontrou e pensamos, temos que falar sobre política da América Latina. Depois acotamos um pouco o tema, pensamos que vamos falar de populismo e polarização na Argentina e Brasil, para ter uma extensão menor e poder aprofundar um pouquinho mais. Mas isso não tira que possamos, né, ampliar o tema que vamos tratar hoje, que é populismo, né? E eu, inclusive, tive há pouco tempo na Argentina e me impressionou até bem, porque apesar de a gente ouve tanto falar da crise econômica que passa a Argentina, mas você chega em Buenos Aires, por exemplo, e você vê muito menos moradores em situação de rua do que você vê no Brasil. Uma pessoa que chega de fora e olha para Buenos Aires, Rio de Janeiro, ele vai achar que onde está com a crise econômica é no Brasil, não é na Argentina. Na Argentina você não vê tantas pessoas em situação de rua como no Brasil, né? Então nós temos meio que umas situações paralelas aí, né, do Brasil com a Argentina. Tem como duas Argentinas. Eu moro há 12 anos aqui, como bem falou você. É uma Argentina que se fala aqui no Brasil, catastrófica, uma crise, comparam com a Venezuela, uma comparação muito infeliz, porque são países totalmente diferentes, com partidos totalmente diferentes, ideologias totalmente diferentes. Eu lembro a primeira vez que escutei a Bolsonaro falando que o comunismo tinha triunfado na Argentina. É uma desinformação para a população incrível, né? Porque, primeiro, o comunismo nunca teve nem 5% na Argentina. A esquerda extrema nunca ganhou uma eleição. Então, o que temos na Argentina é peronismo, que é outra coisa. Então, a mídia aqui no Brasil começa a bombardear a Argentina, como bombardeia a Venezuela e tantos países, mais que por desconhecimento, por manipulação, né? Essa é a minha... O peronismo seria meio como o lulismo aqui no Brasil? Bom, é interessante isso. Antes de ir Lula preso, eu fui para São Bernardo, eu estive no ato, queria ver como estavam as coisas, e escutei um discurso de Lula que eu pensei, uau, é um orador assim ao estilo Perón, né? E eu saí do ato e pensei, aqui me lembra este cara, porque tem uma oratória, uma retórica especial, Juan Domingo Perón, né? Só que hoje vamos falar também das coisas que nos unem e nos separam. Perón, o que ele fez, ele sempre falava, quando perguntavam se o peronismo era um partido político, ele falava que não, que era um movimento. E que se mexe como as ondas do mar. Nunca sabe quando começa, quando termina, né? E isso significa, sobe, desce, vai para a esquerda, vai para a direita. Lula também tentou fazer isso, né? Às vezes vai para centro, às vezes centro-direita, porque aqui no Brasil, se não vai para centro-direita, no outro dia tem um golpe de Estado, e às vezes vai para centro-esquerda, às vezes vai para a esquerda extrema. Então, eu acho que Lula também tem uma forma de se movimentar politicamente muito parecida a Juan Domingo Perón. Então, a pergunta é muito boa. Não se resolve com isso que eu falei, mas por aí vai a análise, né? Uma coisa que eu tive dificuldade estudando ciências políticas, né,
foi da definição do populismo, porque eu encontrei várias definições, né? E eu acabei buscando, assim, tentando buscar uma definição minha, né? Para tentar entender mesmo, né? E cheguei à conclusão assim que o populismo seriam aqueles políticos, aquelas medidas que não resolvem os problemas estruturais, né, dos lugares, né? Então, normalmente são medidas assim que elas impressionam muito, né, por serem populares, né, mas não resolvem às vezes a curto prazo, mas não resolvem a médio e longo prazo os problemas, né? Uma coisa assim, um exemplo clássico é da educação, né? Porque inclusive eu li que na Argentina também, que a Argentina chegou a ser considerada assim uma grande potência econômica, né? No início dos anos 1900, né? E que um dos problemas, apesar de ter um índice per capita maior do que o da França, da Dinamarca, da Alemanha, a educação, o patamar de educação era bem mais baixo, né? Então acabou dando pouca ênfase à educação, né? E acho que o problema básico do populismo é esse, né? Não investe na educação, porque a educação não dá um retorno a curto prazo imediato, né? A educação dá um retorno para a geração seguinte, para daqui a 10 anos, 20 anos. E isso não interessa aos políticos populistas, porque não resolve, né, a situação. Você falou algo interessante, né? O que é o populismo, né? E eu me pergunto quem define o populismo. Porque muitas vezes eu percebo que é como uma ferramenta política e estratégica para atacar muitos governos ou líderes populares, que é outra coisa que populista. Então, o populismo, até se você procura aí na RAE, na Real Academia Espanhola, né, no dicionário, tem aí popularismo, o populus. A raiz, né? É a mesma, né? A raiz é do popular. Então, é uma corrente política que tem a ver com o popular, ou que procura, através de determinadas medidas, alcançar justiça social para o povo, daí populismo. Só que, no momento que eles colocam um ismo, já indica uma tendência ou uma doutrina e uma conotação pejorativa. Então, às vezes, por isso é complicado pensar o populismo, né? Porque se você começa a pesquisar aí da história do populismo, os líderes populistas, quase sempre são os mesmos. Que falam todo aquele líder que alcançou uma certa fama, que uma liderança, ou que chegou às massas, conseguiu se comunicar, já é tildado de populista, né? Automaticamente para desacreditá-lo. Então, muitas vezes é uma estratégia política para não reconhecer nada do que um político pode fazer. No caso do peronismo, por exemplo, foi acusado de fascista, de nazista, tantas coisas, né? Só que o peronismo é um fenômeno argentino e a ideologia de base do peronismo era a terceira posição. Não era nem capitalista, nem comunista. Juan Domingo Perón procurava a terceira posição. Não queria nem saber com os marxistas, nem saber com os nazistas e o fascista. Até Evita Perón também, denominada de populista, foi muito criticada quando se reuniu com Franco, né, na Espanha. Só que foi um encontro assim estratégico de relações exteriores, como todo um país negocia com todo outro país. Como o Brasil negocia com China e também negocia com Estados Unidos, né? Então, é bom se perguntar, né, se realmente um corpo de ideias solidamente constituído o populismo, ou se é uma ferramenta para manipular a opinião pública, né? Porque também escutei alguns autores que falam coisas interessantes. Normalmente se identifica o populismo com o líder de massas e o povo que segue ele cegamente, né?
Mas nunca, quando há um líder desse tipo, as massas seguem um cara cegamente. Sempre tem um fundamento, sempre tem algo por trás. Tem uma história. Uma insatisfação, né? Uma insatisfação. É uma insatisfação, né? Tem uma esperança, né? Sempre tem um conteúdo histórico que, quando se qualifica de populismo, é meio maniqueo esse conceito, né? Aqui está o bem e aqui está o mal. O mal é o populismo e o bem é o capitalismo. Você percebe que sempre tem essa antítese, né? Que cai na polarização, né? Justamente. Que eu acredito que seja um reflexo do populismo, seja a polarização, né? Porque acaba sempre na questão de colocar a culpa no outro, a culpa é sempre do outro, né? É uma forma de popular, né? De transferir a culpa, né? E a gente vê muito isso aqui no Brasil agora, transferindo a culpa para o Poder Judiciário, né? Que é fundamental, né, para o sistema democrático para sustentar. Que né, os mesmos antipopulistas defendem. Pois é. São liberais, são republicanos. Normalmente, os liberais, os neoliberais, agora os anarcocapitalistas, como eles, nova categoria. Nova categoria não, é a categoria velha, só que está nova na mídia. Acusam, né, aos líderes populistas, né? Mas, bom, eles terminam cometendo erros graves em contra da democracia, né? Então, não estou defendendo nenhuma posição nem a outra. É bom que batamos um papo nisso para ver o que é o populismo realmente. Se nós fizéssemos uma enquete aqui, por exemplo, no Brasil, e você pergunta para quem é um líder populista na América Latina, o que acha que você responderia? É o Lula. Inclusive, ele está tentando assumir esse papel, né, Lula. Numa esfera maior mesmo, né, política da América Latina. E que outro líder na América Latina acharia que falariam que é populista? O Maduro, né? Maduro, exatamente. Ou seria o Fidel Castro em Fidel Cuba, Castro. Né, numa época. Então, vamos pensar isto. Lula, acusado de comunista, vai para Cuba, que vai trazer o comunismo. É uma centro-esquerda moderada, para mim, não sei para você. É um social-democrata moderadíssimo, que muitas vezes até vai para a direita. Por isso falamos que é parecido a Perón nesse sentido. E tem plena noção da necessidade de coligações, de trabalhar esse jogo político, de ter os apoios para poder aprovar as reformas, senão não consegue fazer, se não derruba nenhuma, e é derrubado por um... Tira como a Dilma em 5 minutos. Ele é um grande mestre nessa articulação política. É uma estratégia política. Que é fundamental, né? Senão... E está fazendo uma tarefa a nível internacional, organizando os BRICS, que está dando uma batalha também a nível internacional. Por exemplo, estrategicamente, Lula ele colocou a Alckmin, que é da centro-direita, e deixou a Alckmin no Brasil, e ele está girando no mundo. Só que quando um líder começa a ser popular demais, acusam de populismo. Isso que eu percebo, né? Uma coisa é que um líder seja popular, outro é que seja populista. Populista é pejorativo. Popular é que chega ao povo. Pode ter todos os defeitos, não coloco a mão no fogo por nenhum político. Nenhum político, né? Eu não vejo assim aqui no Brasil, por exemplo, medidas assim que realmente pudessem impactar na população mais carente, né? Porque a medida inicial, né, que não é nova, né, já é antiga, de muitos anos, que é o Bolsa Família, a questão da transferência de renda, né? Mas a transferência de renda, ela funciona até um certo ponto, né? O certo seria você dar a educação lá no início para chegar numa próxima geração já não precisar da transferência de renda, né? Mas aqui no Brasil a gente vê isso, a gente vê uma universidade pública muito boa, né? Mas você não vê uma educação básica tão boa, assim, o acesso à educação básica tão boa, né? Então é meio que uma inversão, né? Você tinha que estar todo mundo na escola, e numa boa escola,
para alguns chegarem ao nível superior, outros não, mas se preocupar mais com a base da educação do que com o ensino superior. Isso é um problema que eu acho que o Lula, aí já há tantos anos também, eu não vejo um movimento nesse sentido, né? De dar realmente uma educação de base, que foi o que funcionou, inclusive, lá com os países asiáticos, né? Chamados tigres asiáticos, né? Que conseguiram, né, de uma geração para outra, melhorar muito em função de uma... Aqui no Rio nós tivemos, né, o Brizola, os CIEPs, uma tentativa. Tivemos o Cristóvão Buarque, que foi o ministro da Educação do Lula, foi candidato a presidente, um cara voltado para a educação. Mas é difícil, porque não encontra um apoio mais amplo para dar essa educação, né? Eu acho que ele é uma estratégia política e concordo com você, né? A educação, eu percorro muito São Paulo, eu já percorri vários estados do Brasil e tem um tratamento da educação no Brasil que é de sucatear cada vez mais ela, porque você, quando sucateia mais o nível da educação, sobretudo fundamental e médio, quando essa camada de pessoal chega à adolescência ou tem que votar, não tem ideias, não tem uma boa base para votar. Então, qualquer discurso, aí se entra o populismo, o discurso fácil, né? Uma das curiosidades que eu vejo, que eu também sou crítico de Lula, né? Eu penso, você começa a andar pela periferia e tem mais igrejas evangélicas que escolas. Eu tenho estado em bairros aí em São Paulo, muitos bairros, tem 4 templos evangélicos e não tem por quarteirão. E cada 15 quarteirões você talvez encontra uma escola e é uma escola. Então, isso tem a ver com o populismo também, né? Porque depois os políticos fazem acordo também com a igreja, tem prebendas a igreja, o evangelismo tem um poder muito forte aqui no Brasil, né? Então, eu escutei um discurso de Macedo, lembro, que instava a mulher brasileira a só parar no ensino médio, não ir para a universidade, porque ela tem que ficar na casa fazendo a comida para o marido e cuidando dos filhos. E isso foi faz pouco tempo no templo aí do Brás, na Universal, para 10.000 pessoas. E eu penso, isso não deveria controlar um presidente que... E tem a ver com o que você fala, porque não pensamos mais na educação do povo, né? Tem que pensar essas coisas de base da educação. E na cultura, né, Pablo? Aproveitando até que a gente está aqui no espaço cultural, e a gente... Vamos falar um pouco da cultura também, né? Porque aqui no Brasil, por conta da polarização, nós tivemos muitos ataques à Lei Rouanet, né? Que é a Lei de Incentivo Cultural à Cultura. E lá na Argentina tem alguma coisa assim parecida com a Lei Rouanet, que dê incentivo cultural para a classe artística? Eu atualmente não sei se tem uma lei específica. O que sim posso falar é que o peronismo atual, o Frente para Todos, foi mudando de nome o peronismo. De peronismo passou a justicialismo, justicialismo a Frente para Todos, e agora creio que é algo da pátria não sei quanto. Na economia, você já percebeu que é um desastre, né? Tem uma inflação de 113% nesse último ano na Argentina. Mas, na parte cultural, o peronismo sempre ficou presente. Então, os artistas sempre têm trabalho dentro do peronismo, não é algo que se questiona. Também tem esse questionamento da direita, né? Mas não sei se tem uma lei específica, né? Mas sim, eu conheço muito, sobretudo o movimento dos roqueiros, né? Que são muito contestatários. E do cinema, né? O cinema argentino é surpreendente para nós brasileiros. É público, tem um apoio tem uma público. Universidade, tem a Faculdade de Cinema da UBA, da Universidade de Buenos Aires. Então, esse tipo de incentivos, e voltando à educação, a educação nunca
conseguiram tocar a educação para privatizá-la. Ou intervir, por exemplo, como fizeram aqui no último governo de Bolsonaro, colocaram interventores militares nas universidades. Nunca conseguiram colocar taxas para pagar, então continua sendo gratuita, pública, laica, sobretudo laica, e tem bom nível, né? Bom nível. Só que a direita está criticando, a direita fala que é um centro de adoctrinamento, o mesmo que falaram aqui, estão falando na Argentina, como se tivessem pegado um modelo que levou ao poder ao Bolsonaro e estão enxertando aí na Argentina para subir a Milei. E aproveitam as brechas assim na lei, as falhas, né? Porque a Lei Rouanet aqui no Brasil tem falhas, né? Sim, você vê assim projetos grandiosos e artistas já renomados que conseguem obter o benefício da Lei Rouanet, e muitos entendem que indevidamente, né? Porque ela deveria justamente favorecer as classes mais necessitadas, né? Aqui em Niterói nós temos um projeto lindo que chama Meninos da Grota, que é uma comunidade e onde eles têm aula de violino e de música, e fazem apresentações. E no Rio nós temos vários exemplos também desses projetos sociais nas comunidades. Né? A gente já pensa que a Lei Rouanet, o incentivo cultural, deveria principalmente favorecer as classes mais necessitadas, né? Do que os grandes musicais, que também necessitam de apoio também, né? Mas, a princípio, seria mesmo a questão da educação, né? Dar a base, né? Isso que seria... A Argentina tem uma realidade. As histórias do Brasil e a Argentina são muito diferentes, né? A Argentina foi muito marcada pela última ditadura, do ano 76 a 83. E foram 6 golpes militares, né? Eu tive fazendo o dever de casa, golpes militares. Foram 6 golpes militares. Bom, eu te contei a história do meu avô, que era amigo de Perón. Ele foi preso no golpe do 55, golpe de Aramburu contra Perón, e ficou 5 anos preso, torturado, né? Então imagina eu morando aqui em São Paulo e escutando cara que queriam o AI-5, a volta da ditadura, batendo palma nos quartéis pedindo ditadura. Isso na Argentina é inconcebível. Até Javier Milei jamais falaria isso, Javier Milei. E é a extrema-direita argentina. É um ponto que já colocaram de discordância com o bolsonarismo. Então o cara, por exemplo, de arma, fala, não, vamos respeitar a lei que já está de arma, mas não queremos que todo mundo esteja com arma, só aquele que possa portar uma arma, ter capacitado ou tenha algo a ver com o porte de arma, né? Então, o que tem a ver isso com a cultura? Quando termina a ditadura militar, vem guerra de Malvinas, né? A ditadura quis ir para Malvinas pensando que ia ganhar para os ingleses acabaram com os tadinhos dos soldados que mandaram. Então, a consciência política na Argentina é muito forte em contra desse modelo liberal ou neoliberal. Então, normalmente os setores culturais estão ligados ou ao centro-esquerda. Nunca extrema esquerda, mas são setores progressistas da cultura. Então, quando tem um governo peronista, a cultura funciona. Assim, todo mundo tem trabalho, né? Com o peronismo. Na economia não acontece o mesmo, é um desastre, mas, como você falou, não se vê tanto morador de rua, porque o argentino vai se ajeitando, né? O peso vai devaluando e bom, o argentino procura por outro lado, outro trabalho, tenta ganhar dólares, faz algum bico e vai se virando, né? Porque já se acostumou a esse sistema ruim econômico, né? Mas no cultural, a Argentina sempre foi forte. E na educação pública também. A escola fundamental e média tem muito boas escolas e também escolas ruins, né? E médias. Só que o sistema se mantém. Nem a direita, nem o centro-direita nunca conseguiram tocar a educação pública. Nem arancelar, nem colocar taxas para nem privatizar, né? Como aqui no Brasil, você sabe que cada vez mais o negócio aumenta das privadas. A universidade privada é o estilo Chile. Estilo Chile, né?
que é um modelo que queria Paulo Guedes, né? A escola de Chicago, né? Que se aplicou na época de Pinochet no Chile. Não deu certo em Chile e aqui quiseram aplicar no governo Bolsonaro. Também não deu certo, né? Mas que agora também está com lá um presidente mais alinhado com a esquerda, né, no Chile. Agora estão... Vamos ver, né? Mas... Eu fiquei bem impressionado também com o Chile, e eu fiz, até entrando na área do turismo também, né, que é uma área estrutural fundamental, né, para o Brasil, para a Argentina, para a América Latina, né, e fundamental e tão maltratada, né. Eu fiz recentemente o Cruze Andino, né, do Chile, passando para a Argentina. Fiquei bem impressionado com toda a estrutura turística. E mais recentemente fiz aqui no Brasil, na Bahia, região de Porto Seguro, Trancoso, Arraial da Ajuda, e fiquei muito mal impressionado com a nossa estrutura aqui. As estradas são as mesmas, piores do que a que eu tive há 30 anos atrás, e é um setor fundamental, né? Não só para a economia, quanto para a integração, né? E para o desenvolvimento, e não dão o básico, né? Que é a coisa da estrutura para a pessoa poder fazer um bom passeio com segurança, com tranquilidade. Na Argentina parece que... Qual o lugar assim, da Argentina fora do setor assim, de Bariloche, Mendoza, que é a região vinícola já muito conhecida, que você gosta na Argentina, assim, e aconselharia? Eu vou passar umas dicas boas, porque isso é bom que escutem todos os brasileiros. Normalmente se pensa na Argentina, é Buenos Aires. E nem sequer Buenos Aires, capital federal. Só se pensa na Argentina, capital federal. É a primeira viagem onde vão todos. É bom ir para Bariloche, né? Conhecer El Bolsón, uma cidade como 100 quilômetros ao sul de Bariloche. El Bolsón é uma cidade alternativa, né? Onde vão todos pensadores, malucos, artistas, né? É interessante. Não sei se hoje seguirá igual, mas tem uma tradição, assim como São Tomé das Letras de lá. Seria um São Tomé das Letras de lá. Depois, Mendoza. Hoje estou com minha camiseta de Mendoza. Terra do Sol e do Bom Vinho. Então tem turismo de neve, tem vinícolas maravilhosas. Uma agora recentemente eleita uma das melhores vinícolas, né? Que foi a do Levé Catena. Bom, Catena Zapata. Foi eleita uma das vinícolas. E Mendoza é a produtora do melhor Malbec do mundo desde há muitos anos. Qual? Malbec. E Malbec é uma uva francesa, só que não deu certo no terroir da França, levaram para Mendoza, então a França não consegue concorrer com Mendoza, porque Mendoza produz melhor Malbec que qualquer parte do mundo. Então tem capitais espanhóis, italianos, chilenos em Mendoza, e uma vinícola que é impressionante. Querem centros de esqui internacional, tem Penitente, tem Las Leñas, Vallecito. Do lado do Chile, atravessar, outra dica, ir para Mendoza e ir para Santiago do Chile. São Paulo, Santiago do Chile, e atravessar a Cordilheira dos Andes de ônibus ou de carro para Mendoza. Vão passar pelos caracóis, pela montanha, vão conhecer o Aconcagua, a Ponte do Inca. Os Incas chegaram até Mendoza, até o sul de Mendoza, os Incas. Então, são lugares sonhados. E o norte argentino? Para não me estender muito, tem muito mais lugar, Jujuy. A pronúncia em português seria Jujuy, seria o último estado ao norte da Argentina. Tem formato de uma bota, parece uma bota, como se fosse da Itália, outro tipo de bota, mas uma bota, esse é Jujuy. Norte argentino é maravilhoso. E se vão para o norte, podem conhecer Salta, né? Pode conhecer Santiago del Estero. Eu faz pouco tempo, fiz essa viagem. Saí de São Paulo, fui para Foz, fui depois Cidade del Este, Assunção, Formosa, e depois percorri todo Formosa, norte argentino, até Jujuy, e aí fui descendo. Essa viagem é sonhado. Jujuy, Salta, Santiago del Estero.
E de Salta também subindo pela cordilheira até o Atacama, né? Bom, sim, Atacama, bom, Chile eu percorri tudo, de Santiago até Arica, que é a última cidade já divisa, o limítrofe com Peru. Uhum. Toda essa região é linda. E se não, se está no norte argentino, já percorre em Bolívia. Uhum. Né? Salar de Uyuni. Salar de Uyuni, bom, Santa Cruz, La Paz. Não sei, eu estive em Charanha, Jacuíba, tem muitos lugares para percorrer aí na Bolívia. E com respeito ao que você falou do turismo, são pequenos detalhes a vezes que são necessários. Né? Eu estive na Comuna 13, por exemplo, em Colômbia, em Medellín, e a Comuna 13 era onde Pablo Escobar recrutava os narcos, né? Os meninos para encomendar, né, crimes, e começaram a introduzir arte, fizeram um encontro internacional de arte, de grafites, e começaram a pintar a favela. Hoje é um ponto turístico da Colômbia. Uhum. A arte e a cultura substituiu o narco. Uhum. Eu estive em Medellín, fiz várias entrevistas aí, porque eu vou produzindo conteúdos. Uhum. Quem quiser ver meu canal se chama Espanhol Cultural, em português, Espanhol Cultural. E eu perguntei para um cara que era o que organizava tudo aí na Comuna 13, né? Eu falei, cara, o que acontece se eu subo pela Comuna 13 e desço por qualquer lado? É perigoso? Me falou, Pablo, se alguém te toca, amanhã aparece morto. Porque aqui ninguém toca o turista, porque o turista é o que deixa dinheiro. Olha, se não daria para fazer isso no Rio. Já fizeram algumas experiências, acho que em Santa Marta, não? Que fizeram um teleférico. Já. Bom, em Medellín é a cidade dos teleféricos. Todo morro tem teleférico, 2, 3 quilômetros, 10 quilômetros de teleférico, uma vista maravilhosa. Pequenas ações para integrar Estado e a favela. Só que aqui o Estado ainda se lava as mãos, através né? da cultura, né? Através da arte, cultura, né? através do investimento também, né? Uhum. Através do investimento, né? Então, Medellín é um bom exemplo. Ou estive em Cidade do México, que eu pensava, se o prefeito de São Paulo fosse a Cidade do México e trouxesse o modelo da Cidade do México para São Paulo estaria impecável. Só que você hoje vai para a Praça da Sé, eu faço city tour em São Paulo como guia de turismo, e não dá para circular, porque, tadinho, estão todos os doentes com o crack, estão todos acabados. Estão os ladrões, os noia, estão os pastores evangélicos, a polícia, ninguém faz nada, estão todos misturados, vai um turista e sente medo. Porque São Paulo tinha uma Cracolândia, hoje tem como 15 Cracolândia. Se espalhou. E não tem medidas assim concretas para deixar o centro histórico limpinho. Rio de Janeiro está muito mais bonito que São Paulo em relação ao turismo. Só que eu te falei, depois tem coisas mínimas, que, por exemplo, eu fui ao monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial, aí em Flamengo, e tem dois armamentos, duas metralhadoras gigantes, né? Só que não tem placa, não fala o ano de fabricação, quem fabricou, por que está aí, porque tem um museu dentro, onde estão os que caíram aí na Segunda Guerra Mundial, os pracinhos, só que não tem informações fora. Então, às vezes, uma simples plaquinha faz toda a diferença. Acá tem Arariboia, por exemplo, bonito. Talvez pintar o Arariboia, dar uma porque você sai do terminal de barcas, toda essa imagem, ninguém olha para Arariboia. E Arariboia poderia ser um novo Cristo do Rio. Ou não? Niterói já vem tentando há alguns anos trazer um pouco do turismo para Niterói, que é muito difícil, né, em função da proximidade com o Rio de Janeiro, né, que é um polo de atração enorme, né, e a construção do Museu de Arte Contemporânea do Niemeyer aqui em Niterói foi realmente um passo grande, né, ajudou muito.
mas acabou sendo uma coisa isolada, né? Não teve uma integração assim, por exemplo, com a barca, o pessoal que chega de barca já fazia um percurso até o museu e estender isso para as praias oceânicas. Sim. Uma integração, né? Um movimento maior que então ficou uma aquela planificação, coisa isolada. né? Uma planificação turística. Eu cansei de ver o turista chegar ali nas barcas, meio sem saber, perguntando aonde fica o museu, para ir até ali no museu, voltar, e acaba que isso não expande, né? Porque é complicado, né? E a gente estava conversando aqui sobre as barcas, né? E toda essa baía maravilhosa que nós temos, lindo. Né? Se você compara Niterói com qualquer outro lugar aqui na América Latina, eu não conheço 3 países só. Uhum. Não conheço ainda Peru, Equador e Venezuela. Eu nunca vi lugares mais bonitos que aqui no Rio e no Niterói. É algo assim, só que hoje falávamos aqui com Moacir que as pessoas parecem não estar cientes do que tem aqui, né? Esse passeio em barca, no horário de pico, as pessoas vão às vezes mal-humoradas, e é um passeio turístico isso. Então, imagina você chegar aqui a Niterói, ver a escultura Arariboia iluminada, bem pintada, ou fazê-la maior, né? Uhum. Ou como eu te falei, você se vai de Niterói para o Rio, chega, já tem 2 postos de bike aí para alugar. Uhum. E pega a bike e vai embora. Só que tem um monte de bikes do Itaú, bom, nós já fizemos propaganda, mas pode ser qualquer banco, qualquer empresa que coloque bikes em Niterói. Por que não colocam bike, por exemplo, bike na terminal de barca, bike aqui em Icaraí, ou Praia da Flecha, depois bike em Charita, bike em, não sei, qual é a outra? Praia da Jurujuba. Até Jurujuba dá para pôr. E tem os fortes, as fortalezas. As fortalezas, aí põe um posto de bike, então o turista pega, vai. Olha, não é um grande investimento. Não tem que nem. Aí vou ficar como Javier Milei. Não vamos dar para o Estado isso. Que paguem as empresas. Porque também não tem que ser fanático. Uma parceria fundamental, né? Uma parceria fundamental. Com o privado, né? Talvez alguma empresa que escute isto, né? Pense, por que não compro as bicicletas, coloca a marca? E, olha, uma dica para as empresas daqui. As bikes do Itaú estão todas destruídas. Eu peguei uma bike, sim, funciona. Mas fazia tanto barulho que eu estava atrapalhando todo mundo que estava caminhando na Paz, no Rio. Eu fui da Praça 15 de Novembro até Urca. Não, ao contrário, de Urca até a Praça 15, de bike. Um barulho a bike. Então, é só uma empresa daqui de Niterói que investa nisso, ganha em publicidade, ganha depois vendendo, alugando. Mínimos e detalhes. Investiram bastante nas ciclovias, nos caminhos, mas para colocar a bicicleta ainda... Não tem. Quem sabe essa sua contribuição, quem Pablo, sabe, seja né? fundamental aqui imagina para abrir que um empresário aí inteligente esteja vendo aí e faça... São coisas tão óbvias, né, que a gente realmente não... Ou a prefeitura, uma plaquinha, assim, Arariboia, iluminar, pintar a escultura, ou fazê-la tipo Cristo Redentor. Triplicar o tamanho da Arariboia, assim, o fundador da cidade. Eu acho que é uma das poucas cidades que foi fundada por um índio. Porque, tadinho, em São Paulo não reconhecem, sempre falam do jesuíta, mas não falam do índio que foi o que indicou o lugar aí na Boa Vista para fundar a cidade, né? E por conta dessas ideias que é importante a gente ter esse debate, esse bate-papo, por isso falar, porque essa é a base da democracia, né? É o diálogo, é a conversa, é a troca de ideias, né? E aceitar as opiniões divergentes, né? E tentar crescer junto, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito pouco, né? Eu não tenho, assim... ciência de um outro café filosófico aqui em Niterói, que alguém tenha tido uma iniciativa, né? Ou que não seja filosófico, literário, cultural, né? Mas um espaço para debate, né? Para conversar e para debater. Isso é fundamental, né? Eu acho, a democracia de eu base, acho, Moacir, que estamos todos muito sozinhos. Ninguém reconhece, mas estamos todos muito acompanhados e ao mesmo tempo sozinhos.
Acompanhado dos celulares, né? Acompanhado só da rede social. Pensamos e debatemos ideias com nós mesmos. Aham. Quando você falou, vamos fazer um café filosófico, ou falamos nós dois, pensei, olha, só nós dois hoje. Não tivemos muito tempo de divulgar, então falei, Moacir, se não vem ninguém, vamos nós dois, mas já estamos colocando uma semente. Uhum. Então, já entre duas pessoas, olha o que dá para conversar interessante. Uhum. Você me explicou coisa hoje que não tínhamos falado, nos encontrando aqui na casa, nada mais, aqui no Centro Cultural. Eu acho que as pessoas ficam com medo, Pablo, de chegar aqui e encontrar, vai vir um bolsonarista, ou vai vir aquele pessoal da esquerda, e acho que as pessoas não sabem, ficam apreensivas. Falta a ginástica. A ginástica do diálogo. Essa é uma coisa que eu gosto da Argentina, que a Argentina, desde que chegaram os primeiros anarquistas, em 1910 e 20, ficou muito politizada. Então, todo mundo é politizado. Na Argentina, se você vai a visitar um amigo e não fala de política, o amigo depois fala com a esposa, que estranho, né? Não falou nada de política. Quando eu chego para a Argentina, falamos 10 horas com meus amigos de política. Depois que conversamos 10 horas, eles me falam, Pablo, você está bem? Teus filhos também? Ah, tá bom. Esse é o único pessoal que se fala. Então, essa ginástica de conversar sem se agredir, entendeu? Eu estava esperando que tenha bolsonarista, que tenha extremos esquerdistas, que tenha lulista. Eu não tenho problema de debater com ninguém. Mas eu dou minha posição e você a sua. E um café filosófico é bom por isso. Porque cada um pode dar sua posição, sua opinião, sua ideia, e os outros têm que respeitar. Uma coisa que eu costumo falar, né? Na política, a omissão não é uma opção, né? Porque quando você está sendo omisso, você está dando espaço para o outro que vai tomar conta de você, do que você pode ou não pode fazer, né? Então, mesmo você sendo omisso, você está contribuindo de alguma forma para o outro. É como quando tomar o espaço, né? Ser apolítico é uma posição política. Só que quando você é apolítico, então não está vivendo numa polis. Que política? Vem de polis. Que polis? A cidade. Que é Niterói? É uma cidade. Até uma cidade pode ser menorzinha, mas tem sua organização política, né? Então, um café filosófico, que é o que falamos, eu gosto por isso. Porque democratiza o debate, você pode aprofundar, e não só filósofos participam, isso seria bom que falemos para a pessoa, né? Você é advogado, eu sou filósofo, mas pode vir aqui alguém que trabalha na construção, um funcionário do governo. As questões são comuns a todos, né? São as mesmas questões. Pessoas que pensam, ou que têm vontade de estar com um grupo para pensar, né? E como funciona o café filosófico? Hoje tratamos um pouco de populismo e polarização na Argentina e no Brasil, né? Mas a partir de hoje podemos, por exemplo, podem escrever em comentário que tema gostariam de tratar aqui em Niterói. A gente propõe um tema e coloca uma data e aí vem qualquer pessoa pode participar num café filosófico, né? E se Niterói não tem, já é uma boa oportunidade. Talvez este esteja sendo o primeiro, né? Quem sabe, né? Porque é fundamental, né? E um dos problemas das nossas democracias, assim, que eu acho da América Latina, né? É que elas vieram meio que de cima para baixo, né? Não foi de baixo para cima, né? Nós não temos um histórico assim de uma democracia do povo mesmo, né? Nós viemos de uma monarquia, né? De regimes autoritários, né? Você tem que então pensar. É fundamental essa coisa da base, né? De começar, né? Com o vizinho, né? Com o bairro, né? Com a cidade, né? Para daí chegar no país, né? Isso é um problema que se resolve assim, né? Com os movimentos de debates e bate-papos comunitários. Todos os países latino-americanos somos muito novos, né? Ter 500 anos de história não é nada, né? Não é nada.
Então, e ainda falta conseguir muitas independências, né, para ser livres. Né? Nós ganhamos a independência dos espanhóis, a independência dos portugueses, tivemos a independência econômica, política, mas faltam muitas outras independências por conseguir, sobretudo a independência intelectual. Começar a pensar por conta. E aí volto a Arariboia, né? O Brasil tem uma história maravilhosa das culturas indígenas, né? Só que não é valorizada. Sempre o europeu é melhor, o americano é melhor, sempre o de fora é melhor. E Brasil, eu fico maravilhado com a história que tem, né? Com a cultura, a diversidade, em música, em arte, em dança, E a cultura de fraternidade, né, que é uma coisa que muito nossa aqui, eu acredito, né, da América Latina, né, que é a coisa da miscigenação, né, essa coisa da mistura que nós tivemos, que é muito positiva e que pode ser uma porta para o futuro, realmente, né, essa integração que nós temos, né, e aí, é claro, combatendo os problemas estruturais, né, de racismo disfarçado que nós temos, né, e esse tipo de problema. Mas começa daí, né, do debate, da conversa. Sempre tem que dar um primeiro passo, né? Então, hoje falamos um pouquinho de populismo. Eu convido a todos a pensar o populismo. E cada vez que escutem falar de populismo, sempre tem que analisar quem está falando. E desde onde está falando. Quais são os interesses da pessoa que fala de populismo. Porque se fala que Mussolini foi um populista, Hitler foi um populista, Perón também, Maduro também, e he escutado coisas assim loucas como que Che Guevara era um populista. O Fidel Castro é um populista. Então, uma coisa é a realidade da Cuba, que teve uma revolução, uma guerra, aí não era populismo, era um bando contra outro, o Batista, um ditador, contra um exército revolucionário armado, se enfrentaram e depois foi castigo assim, de dois bandos se enfrentando com armas, entendeu? Então tem muita confusão também com isso do populismo, né? Então você não sabe se o populismo é de direita, de esquerda, de centro. Cada vez que você não gosta de algo, isso é um populista. Eu penso ao contrário. Vamos estudar a esse que acusamos de populista para ver se realmente é populista ou não. Porque tem muitos tipos de populismo, né? Já fica aí uma semente aí para um próximo episódio do Café Filosófico. Estamos esperando novos debatedores aí, pessoas aí que tenham vontade de pensar e criticar, né? Porque um café filosófico tem que ser crítico, tem que ser analítico. Podemos ir a fundo com os temas e aqui ninguém vai se bater, né? Porque aqui as últimas eleições foi tanta polarização que se odiavam um com o outro, ninguém podia. Eu sou professor de espanhol e eu tenho alunos bolsonaristas, pero roxos, assim, muito bolsonaristas, e outros esquerdistas total. E eu falo com um, com outro. Claro. E falo de política, eu não me recuso a falar de política com ninguém. Claro. E aqui no Brasil, praticamente 50% da população ela tá bem dividida, né, entre os bolsonaristas. Quer dizer, se tem tanta gente assim, é porque algum fundo tem aí de insatisfação e de motivo para. Não são 10 nem 20%, né? São quase 49%. Sim. Então, tem que buscar o diálogo e buscar entender, né, por onde o que gera essa insatisfação, né? E sempre analisar a história. Eu acho que você, como advogado, eu como filósofo, não dá para analisar politicamente ou a política filosófica sem acudir à história. Por exemplo, você não entende um Bolsonaro se não entende a última ditadura militar no Brasil. Você não entende um Lula se não entende a última ditadura militar no Brasil.
ou se não entende que Túlio Vargas, ou não entende esto da Quarta República, época populista do Brasil. Então, ir sempre para trás para entender o que está acontecendo hoje, né? Porque senão fica todo assim como que aparecem do nada estes caras e... Não, tem um processo histórico no Brasil que... E a história brasileira é... Até para tentar evitar, né, de se repetir, né? Exatamente. A história serve para isso, né? Para a gente aprender e para, pelo menos, tentar evitar de repetir os mesmos história erros, né? Deveria ser obrigatório desde o pré-infância, né? Já começar com a história, né? Brasileira. Ou argentina ou latino-americana, né? Latino-americana também. Uma coisa que eu não sabia, né? Foram esses golpes, foram 6 golpes militares na Argentina. Século XX teve um monte, né? Que eu li... 1930 teve um golpe, aí aparece Perón com o GOL, Grupo de Oficiais Unidos. Depois do 30, bom, acho que depois veio 55, depois veio... Bom, depois está o de 76, mas tem uns aí no meio, né? Acho que são uns 5. Porque teve a primeira presidência de Perón, a segunda, aí vem o golpe do 55, ele vai para Espanha, vai para Panamá, bom, fica exilado, né? E depois ele retorna à Argentina, volta a ser presidente por terceira vez, como Lula, por terceira vez, só que ele morre e fica a esposa, Isabelita. Y ella ya comenzó a estar ahí en connivencia con la AAA de López Riga, Alianza Anticomunista Argentina. Fueron los primeros paramilitares, ¿no?, que comienzan a acabar con los opositores peronistas, a matar, a secuestrar, a matar. Ahí comienzan con las técnicas de secuestro, tortura. Cuando gana el golpe de 76, aí já virou um descontrole. Então, daí de 76 a 83, 30 mil desaparecidos na Argentina, né? Foi muito violenta. O Brasil teve mais anos de ditadura, mas ainda não se sabe muito o que aconteceu no Brasil. Separaram as investigações. Ficou tudo por debaixo do pano. Embaixo do tapete, né? E é uma das diferenças aí fundamentais, né, entre o Brasil e a Argentina. Hoje falávamos isso. Foi que a Argentina deu uma resposta ao regime militar, né? Teve uma consequência, né, que aqui no Brasil não teve, né? E tem até um filme muito bom sobre isso, né, com o Darín. E Francella também, acho. Guillermo Francella, acho que também é um ator. Eu não assisti ainda, só que eu convido a todos a ler o informe da CONADEP. Estou pronunciando em português de propósito. Procurem assim, com Informe da CONADEP da Argentina. É um livro assim, com todo o que se investigou, a comissão que investigou todas as desaparições da Argentina, com todos os nomes e os casos de detenidos, mortos, desaparecidos na última ditadura. Na Argentina tivemos voos da morte, colocavam prisioneiros políticos em helicóptero e anestesiavam em cima do helicóptero e jogavam no Rio da Prata vivos. Opositores políticos, né? Não só comunistas, estudantes, militantes, sindicalistas, intelectuais, jornalistas. A última ditadura argentina foi terrível. Então, a Argentina, nesse sentido, não pode pensar igual que o Brasil, né? Porque não aceita já determinadas coisas, né? Porque já tocamos fundo, né? E um reflexo é esse, né? O Milei, né? Você vê totalmente dissociado, apesar de ser... Silêncio nisso, não se atreve a tocar esse assunto. E aqui no Brasil, por pouco, muito pouco, nós não queria tivemos aí um retorno Você que é advogado, imagina que um AI-5, né? Ou uma ditadura militar que é terrorismo de Estado. Toda ditadura na América Latina foi terrorismo de Estado. E acá querem falar que é um movimento político, que veio um movimento por 500 mil pessoas que se encontraram na Paulista, da Marcha da Família, Deus e a Pátria. 500 mil pessoas. Um show na Paulista junta 1 milhão de pessoas. Então, por 500 mil pessoas, se instalou no poder
uma ditadura militar por 21 anos. Ilegítima, que ninguém votou. Até hoje não se investigou nada. Ficaram todas as investigações quietas, né? Então, esses são temas bons também para um café filosófico, né? São. O que aconteceu com a última ditadura no Brasil? É algo que eu sempre me pergunto, né? Aí no Forte de Copacabana funcionou um centro clandestino de detenção de político. Mas você vai para o Forte de Copacabana, ninguém fala isso. São temas que estão assim silenciados. E é bom debater, que é isso que fez a Argentina. Começou a falar o que tinha acontecido, começaram a aparecer as pessoas que começaram a denunciar, pessoas com filhos desaparecidos, netos desaparecidos, roubaram crianças, entregaram a militares para que criem, depois os netos procuraram as avós, as mães de Praça de Maio. Todo começou com a discussão, com as mães de Praça de Maio que começavam a dar volta na época da ditadura, reclamando por seus filhos, né? Então, olha o que pode gerar um debate, uma boa conversa, muitas coisas dá para gerar, né? Vamos torcer, Pablo, para que a Argentina consiga contornar essa crise econômica, superar, como nós conseguimos com o Plano Real, né? Você falou algo muito, eu escutei muito, eu li o que você me escreveu. Já havíamos tentado diversos planos, todos dando errado, e realmente o Plano Real conseguiu virar a página, né? Virar ali. Bom, né? Eu não falei para você, mas isso que precisa a Argentina. Pois é. Exatamente copiar o que fez o Brasil. Eu saí, para que você tenha uma ideia, eu cheguei em São Paulo 9 de janeiro de 2010. Um dólar eram 3 pesos argentinos. Sabe a quanto está o dólar hoje? O dólar blue hoje? O dólar da rua? 730 pesos. De 3 pesos a 730. Um dólar em 12 anos. Você acha que isso é normal? É uma loucura. Por isso, hoje vai entrar a direita de novo. Como aconteceu com Macri. Quando Macri subiu, eu falei, Cristina perde, vai entrar Macri. Fez errado a segunda presidência. E subiu Macri. E um assunto muito bom, hein, Paulo, para a próxima, que é o anarquismo, né? Porque anarquismo, esse é um tema... E a Argentina tem muita influência da Itália, né? E a Itália teve um movimento anarquista muito forte. Olha, no esse passado, é um tema que me apaixona. Eu também. Eu sinto paixão pelo anarquismo, porque eu, quando era novinho, comecei com as ideias anarquistas. Né? E a Argentina recebeu russos, italianos, espanhóis, que lutaram na Guerra Civil Espanhola. Então, não era qualquer um. Eram caras que faziam bagunça e reclamavam. Foram uns dos que reclamaram pelos primeiros direitos dos trabalhadores de diferentes grêmios. Todos terminavam na cadeia. O que aconteceu na cadeia? Criaram o lunfardo, o idioma próprio argentino. Uma mistura de russo, espanhol, italiano e linguagem da cadeia. Em que se usou o lunfardo? Para os tangos. A origem dos tangos, se você escuta os primeiros tangos, todos estão escritos no lunfardo. Quem teve a ver com o lunfardo? Os anarquistas. Quem tem a ver com a politização argentina até hoje? Que os anarquistas. Nesse sentido, eu resgato isto do Milei, que é um anarquista capitalista. Só que é um anarquista meio estranho. Populista. É anarquista populista. Anarquista, você falou. Ele fala que é anarcocapitalista ou anarcolibertário. Me gostou. Essa gostei. Aqui o Moacir deu na tecla. Um anarcopopulista. Vamos torcer, Paulo, para que tudo melhore lá na Argentina e aqui no Brasil também, que a gente consiga melhorar esses problemas estruturais de desigualdade econômica. Eu amo este país. Eu penso mais o Brasil que a Argentina. Eu posso te garantir que eu sou mais... Eu não preciso ter a camiseta do Brasil, mas eu estudo o Brasil. Eu quero que dê certo. Eu percorro, eu viajo, eu pergunto. Eu sei que tem que dar certo. Tem que dar certo. Este país é maravilhoso, né? E nós somos irmãos, né? Somos irmãos. Para além da rivalidade. Olha, para os que falam da rivalidade, a gente tocou o tema do futebol. Eu nem assisto futebol. E eu sou argentino.
Então, isso que a Argentina e o Brasil é só futebol. Quando me perguntam, eu falo que sou argentino, Maradona ou Pelé? Eu vou começar a falar Perón ou Lula, não sei. Vamos aprofundar um pouco no debate. Ricardo Darín ou Fernanda Montenegro? Então, Fernanda Montenegro. O Francila ou Fernanda Montenegro? E temos que abrir outros espectros, né? Olha que bonita a conversa, um café filosófico, começando aqui em Niterói. Tango ou a bossa nova? Tango, bossa nova. Os dois, né? Não tem que os ser. Dois, os dois. Claro. E quando me perguntam Maradona ou Pelé, eu falo, não dá para comparar. Claro. Maradona pode comparar com Garrincha, não com Pelé. Com Pelé pode comparar com Mário Alberto Kempes, na Argentina, no Mundial do 78. Mas futebol, eu já estou meio cansado do futebol. Né? Futebol só divide. Um café filosófico une, integra. Então, essa é a vantagem de pensar. E olha, uma conversa entre um brasileiro, um argentino, e sem briga? Sem briga. Claro, eu já sabia que não íamos. Claro que não, eu nunca brigo por política, né? Eu gosto de discutir política. Eu gosto de pensar política. E eu gosto, quando alguém não concorda comigo, que me fale, que me dê argumento. E eu fico pensando, será que tem razão? Não. Não se fanatizar com nada, né? Ou como se fala na filosofia política, sempre tem que conhecer o inimigo. Exatamente. Se você odeia alguém, estude mais ainda. Tem que estudar mais aquele que odeia, né? Eu falo para meus alunos, quando falam mal da Venezuela, eu pergunto, o que conhece da Venezuela? Que é um ditador. Nada. E que conhece? Nada. Por que um ditador? Porque vi na Globo, ou vi na Record. E falei, a ver, me conta a história da exploração do petróleo na Venezuela. Como começou? Não sei, professor. Vou te mandar um link. Eu faço estudar a história da exploração do petróleo na Venezuela. Só estudar isso, você já entende tudo o que está acontecendo hoje na Venezuela. Em vez de criticar levemente, levianamente, né? Então, por que não pensamos mais, né? E o que aconteceu com Cuba? Cuba era um cassino, né? Cuba era um cassino, era um prostíbulo. E não só isso, era uma ditadura. Batista era um ditador que tinha dado de presente aos americanos Cuba. Os caras que foram fuzilados foram porque tinham torturado o cubano, o povo cubano, tinham matado o cubano. Foi uma justiça de guerra, né? Um tribunal de guerra. E hoje você fala aqui no Brasil quem foi Che Guevara, que é um herói para a América Latina, e fala, odiava os gays, matava os gays, era um filho da puta. E que conhece o Che Guevara? Você estudou o Che Guevara? Sim, o Che Guevara, o cubano. Não é cubano, é argentino o Che Guevara. Você fala na Argentina, San Martín, Perón, Che Guevara. Eu não estou falando que tem que gostar do Che Guevara. Eu estou falando que tem que estudar o Che Guevara. Eu escutei o Lobão falando do Che Guevara. O historiador Bueno, como se chama? Eduardo Bueno. Eduardo Bueno. Falando, eu adoro esse cara. Mas se eu tivesse cara a cara, eu falaria, você fala merda do Che Guevara, cara. Você não sabe nada do Che Guevara. Mas você sabe tudo da história do Brasil. É verdade. Então, por que não estudar essas figuras latino-americanas gostando ou não gostando? Eu não consigo engolir Bolsonaro, mas eu estudei o Bolsonaro, vi com quem está relacionado, quem são os seus amigos, como se mexe, qual é a relação com a indústria de armas, qual é a relação com os evangélicos, a bancada evangélica. E eu me fumei todo o Bolsonaro. E eu estudei o cara, né? E o pouco que nós sabemos aqui do Che Guevara foi trazido por um cineasta brasileiro, né? O Walter Salles, que fez o filme do Diários do Motocicleta. Bom. Que contou pelo menos aquele período da viagem que ele fez. Sabe que eu gostaria? Que um dia organizemos um café filosófico provocador para falar do Che Guevara. De propósito, aqui no Brasil. Porque eu acho que tem a ideia do Che Guevara da Globo, da Record e de Lobão. É o super intelectual Lobão que não sabe nada de nada, mas ele opina de tudo, né? Ou então também do ídolo popular também, que virou nas camisas. O ídolo popular, que também é outra mas coisa. Mas isso é o capitalismo que pegou e vende. Esse é o comerciante.
Mas Pois é. um dia vamos debater sobre as ideias e o personagem, a figura histórica que foi o Che Guevara para a América Latina, né? Que é muito mais complexo do que a gente... Muito mais complexo do que a gente imagina, né? É. Então, muitos temas aí, Moacir, para falar, mas... Obrigado, Pablo, Não, obrigado a você, pela porque, presença. olha, somos dois, mas a gente fez, né? E espero que seja o primeiro de... O primeiro de muitos. De muitos. Eu adorei, adorei, Também. né? Depois vamos publicar isso assim para que as pessoas que tenham interesse, né, participem no próximo, né? Obrigado, É? Pablo. Não, muito obrigado, Moacir. Boa noite. Boa noite. E o... Saúde. Salve o chimarrão.